Fred Nicásio está eliminado do BBB 23 e o programa talvez tenha perdido seu maior protagonista até agora da história. E uma história também que não tem muitos favoritos, ou quase nenhum. Vem com a gente, não é tempo de BBB. E no programa de hoje estão aqui comigo Alex Bessas, mais uma vez. Bem-vindo, Alex. Nossa, feliz de estar aqui e triste com o resultado do paredão. Ai, nem me fala, Alex. Poxa, acho que foi uma perda, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Espero que desponte alguém para ocupar o vazio enorme que Fred Nicásio deixa no programa. Hashtag chateado, viu? É. E aqui com a gente estreando na mesa o Wallace Graciano. Seja bem-vindo, Wallace. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Alex. Eu faço voz ao que o Alex disse e muito triste que agora a gente tem a coluna de férias do tio Tadeu, né? Porque perdemos o nosso maior protagonista. Nosso protagonista é uma colônia de férias, uma Disneylândia. A gente tem vários nomes para denominar o que está acontecendo na casa do BBB 23. E eu confesso, gente, vamos começar repercutindo essa eliminação do Fred, falando sobre os números. O Fred teve mais de 60% dos intenções de votos, contra 36% do Cara de Sapato, e o César 0,83%. O Brasil gosta de plantas? Pois é, né? Acho que eu acho que o Brasil gosta de plantas, gosta bastante de um jardinzinho. Mas talvez fosse esperado, porque tinha um embate, né, entre Cara de Sapato e Fred Nicásio. Então aí virou um duelo entre os dois. O César foi mais uma vez um coadjuvante, pouco apareceu, até no paredão dele. Ele foi uma planta no paredão. Até no paredão também, né? dele não tem aparecido. E aí, enfim, mas me surpreendeu, achei que fosse um resultado mais apertadinho. Achei que a galera que gosta do Fred Nicásio estaria votando mais e ia estar ali os dois beirando ali os 50 e pouco, sabe? Não ia ter uma margem tão grande ali, igual foi de 60-30, né? Foi quase o dobro, Quase o dobro. Eu até brinquei, eu trouxe isso aqui para fazer referência às brincadeiras. Virou uma grande brincadeira, né? Virou uma colônia de férias ali, porque a grande questão que me assustou foi realmente, não foi a saída do Fred, que tinha um movimento muito grande nas redes sociais. Eu entendo que o Fred, ao mesmo tempo que ele tem esse protagonismo, esse ar de ser uma pessoa que nos traz entretenimento, que eu gosto, me agrada, só que eu sei que causa repulsa a algumas pessoas, é normal. Ele é uma figura contraditória, É contraditória, né? É normal. Agora, o César não. O César é uma pessoa que nada agrega. Os únicos momentos de destaque dele no BBB foram pequenos embates com Alface e momentos assim, e ele reclamando que não ganhou a questão da prova do líder, e a gente não tá vendo, a gente não tá criando ali um amigo para ir pro bar beber. A gente tá dentro de um jogo em que todos estão em busca de um grande prêmio. A jogada do Ricardo foi sagaz e ele fez toda a movimentação one-way em algo muito pequeno. Isso foi o grande destaque dele. Para ele ter uma rejeição daquela, eu achei bem assustador. Os números me assustaram muito, porque eu esperava ter um embate muito mais equilibrado entre os três. O Fred, para mim, não volto a afirmar, não vou declarar o meu voto sempre. Ele era meu favorito até ir à final. Eu tenho meus participantes prediletos, para mim ele deveria ter ido, mas isso aqui é assustador. Ele é bem controverso mesmo, né? Tem essa pinta ali de ser maravilhoso e tal, e aí talvez passe do ponto e gera uma antipatia. Mas eu acho que eu acho divertido. É pelo tom, assim, porque ele é aquela... Quando que você vai no embate, ou você é muito querido, como que a gente gosta dele, ou você causa repulsa. É normal, as pessoas têm isso. E por ser essa figura contraditória, ele tinha aquele jeitão dele, até mesmo muito palestrinha às vezes. E uma coisa, acho que ficou marcada dele, dos memes, por exemplo, você tem Sangue de Maria Bonita. E aqueles momentos que pra mim são ótimos, ele falando de músicas, né? Declamando músicas. Tanto que eu vi, indo pro jornal hoje, tava vendo algumas postagens nas redes sociais, lembrando momentos icônicos de Fred Nicásio. Tinha várias falas de músicas que ele declamou lá dentro. Tem muitos momentos icônicos. Ontem, na hora de falar, né? Como foi pra vocês ouvir as músicas, né? O Tadeu perguntando eles antes de dar o resultado do paredão, falando sobre aquele momento que eles ficam ouvindo músicas que são importantes pra eles. E a fala do Fred, ele vai depositando
poesia e tal, e vai falando coisas bonitas, construindo frases de efeito. Eu acho isso divertidíssimo, é um meme ambulante. Então, e ele, além disso, eu acho que ele era uma das pessoas que, por mais que tinha esse embate controverso, a gente tem que pensar também que era uma pessoa que tinha uma noção, era um ótimo jogador, tinha ciência de muitas coisas da casa, podia causar repulso por ir pro combate, normalmente, se traz essa repulsa, só que era uma pessoa que tinha uma leitura muito grande. Ele, obviamente, não sabia de movimentos por trás das costas dele, como que a Kay vem fazendo. Só que era uma pessoa que das melhores que tinha ali leitura de jogo e participava. E podia ser que isso fosse pegar, hein? Porque a Larissa contou pra ele os lances da Kay e não teve tempo, né? Saiu de reagir. É tanto que após a eliminação que ele viu os vídeos que mostraram pra ele ficou assustado, né? Com realmente ele tendo a prova dos vídeos mostrando as atitudes da Kay e do Gustavo. E eu acho que se ele tivesse mais tempo, poderia ser esse outro embate. É tanto que ele não estava tanto focado no cara de sapato. Era o cara de sapato que estava como cisma com o Fred, também por aquela sementinha que acabou sendo regada pelo Gustavo. Mas se o Fred Nicásio tivesse ficado mais tempo lá, ele poderia entregar mais pra gente dessa situação, desses embates. Porque ele sabe fazer isso. E por mais que às vezes ele possa parecer para algumas pessoas, ele perdeu a razão, mas ele sabe, ele é VTZero, que é uma coisa muito importante, mas é um VTZero que ele sabe na hora que ele tem que fazer o VT dele. E ele sabe pontuar. Essa é a minha análise de Fred Nicásio. Você citou o cara de sapato aí. Eu quero ver agora o que vai ser de cara de sapato, já que o Fred era a obsessão dele no jogo. O Fred era o grande antagonista e ele perdeu o grande antagonista. E como ele vai se reinventar nesse contexto? Ele vai formar um casal oficialmente com a Amanda? Qual vai ser o rumo dele agora no jogo? Pra mim é uma incógnita. Eu não vejo onde que ele pode... A pancada foi muito forte nele semana passada. Eu acho que a rejeição que a gente teve a ele foi devido às últimas ações dele, que ele se perdeu, ele não sabia pra onde ir dentro do jogo. E me chamou muita atenção logo após o jogo da Discord. Eu fiquei observando um pouco no Globoplay e eles foram pro quarto do líder. Mostraram determinados movimentos. Ele não sabia em quem atacar, porque uma hora ele falava da Marvel, outra hora tava a Domitila lá, e eles observando pela câmera, corta o Fred, ele não sabia direcionar. A única coisa que, aí eu concordo com vocês, que o sapato ele precisa se reinventar. Só que a pessoa que eu acho que me preocupou dentro disso tudo foi o César. Ele saindo, falando, o Tadeu nem falou de mim. Então, por favor, age. Tem uma atitude, porque eu sei que o embate dele com o Ricardo vai ser até o final do BBB. Um vai ficar atirando no outro. Até um sair do programa. Vai ser esse antagonismo que eu não vejo mais justificativa, a não ser aquela situação que foi pra mim maravilhosa de ter tirado o César colocado no monstro. Sim, aquilo foi um movimento perspicaz e genial até. E assim, seria falso da parte dele, ele atacando. Porque o cara é líder, eu não vou. Agora, a minha questão é, o César vai conseguir se reinventar? Mais que o cara de sapato, porque ele sente que o Tadeu não direcionou nada de discurso pra ele. Então ele sente que, por mais que para muitos assim, eu não estou sendo rejeitado, eu não estou tendo papel suficiente para ter destaque. Ele tem que começar a pensar nisso. Se você está sendo apagado, você não vai ser lembrado. Essa é a lógica do BBB, que as pessoas têm que levar em consideração. Claro que tem algumas plantas que acabam chegando no pódio, a gente não pode esquecer disso. Só que o César não está tendo realmente um destaque, assim como outras pessoas ali que eu só lembro que estão dentro do programa quando aparece algum VT no programa de edição, né, do Doge, que aparece, fala assim, olha, fulano tá ali. Aí está, né? Não, realmente tem um monte de planta ali, que realmente gente que, sério, não fede nem cheira, né? Que tá ali, e papel, sabe, não sei qual que é o papel deles. E aí, enfim, pessoas que apareciam ontem no programa, alguém falou que o Gabriel Mosca seria o favorito se ele não fosse tão planta, né? E olha isso, é uma coisa, né? Havia um afeto com o cara, as pessoas torciam por ele, mas chegou lá tão apagado, tão antijogo. O próprio Fred Bruno, né? O Fred Desimpedidos,
também numa postura completamente antijogo, não querendo atender o Big Fone por 2 vezes, desceu que pra mim foi play vergonhoso. E não quer brincar, sabe? Ah, não. E aí eu vou contra o filósofo contemporâneo Francisco Barney, é pra você mesmo, Chico. Ele tá falando que é o melhor BBB da história pelas áreas nuances, ele fala que ele não tá sendo irônico. Olha, eu acho que é uma ironia dentro da ironia dele, porque... Sinceramente, a gente teve BBBs, eu acho que a gente teve 2020, que era maravilhoso, assim, o embate Prior com a Gisele, quando você tinha determinados momentos, a Manu jogando, Manu Prior, 2 grandes grupos, sabe, assim. aquele destaque feminino que teve na temporada, de muita coisa contra o machismo do pessoal. Sim, né? e se reforçando. Você teve momentos com personagens muito icônicos, era um BBB, assim, que todo dia você tinha uma mensagem sendo passada, e aquela expectativa para entrar. Você teve 2021, que para mim teve o maior personagem da história, que foi o Gil. Esse daqui, eu acho que a gente tinha uma grande pessoa para nos elevar esses sentimentos, tanto conflitantes e que nos causem uma certa empatia, assim, a necessidade de estar lá. E eu acho que a gente perdeu e a gente tende a perder. Vamos ver como é que vai ser. Porque a gente, como vocês disseram, eu consigo ver mais plantas, mais pessoas não querendo jogar do que pessoas querendo ir para embate. Isso é preocupante. Dentro de um programa em que você precisa se expor. Tem empatia que você depende da votação do público também para você chegar e adiante no programa. E isso leva a gente a um outro debate, né? Desse favoritismo ou não favoritismo dentro da casa. Se você tem participantes que a maioria estão ali apagados, não fazem nada, como ter um participante que você torce para que chegue à final, que ganhe o prêmio milionário, que hoje, não sei, já passou de 2 milhões? Quase 2 milhões. Quase 2 milhões, né? Tá, 1,950. Ainda, né? Então é um prêmio milionário que eles estão falando que é o maior prêmio da história do BBB, sim, é fato, porque até então até o ano passado foi 1,5 milhão. Como você torcer para alguém, para você que levar alguém ao pódio, se você não tem uma empatia, se a pessoa não te mostra, não mostra que veio, entra num programa de um reality show de confinamento que você entra para poder jogar, porque é um reality, mas é um jogo. Você tem que se comprometer, você é obrigado a se comprometer. E a sensação que eu tenho ali dentro é que eles construíram uma muralha da China tão grande, porque fica todo mundo tão em cima do muro, que fica essa muralha da China eterna, que eles não saem dali de cima. Total. Um movimento que me chamou muita atenção foi na votação dos indicados quando a Sarah foi líder. Chegou um movimento em que eles se protegem tanto que a Domitila podia ter saído, se ela calculasse os votos. O César poderia ter saído, salvo engano também. Tava uma contagem de votos ali dentro daquele movimento. As pessoas não indicavam. Eu não virava e falava, olha, se eu votar no Renato, o Alex, porque o Alex já foi votado, eu consigo me livrar. Não, as pessoas estavam votando somente nos seus chipinhos comuns, só em quem elas deixavam a estratégia de lado. Isso me preocupa, porque a gente teve grandes jogadoras dentro. Eu posso falar, a maior jogadora que eu vi recentemente foi a Sarah. Nesse BBB, eu tô preocupado que eu consigo ver algumas... do BBB 21, né? BBB 21, junto com o Gil. Eu acho o Gil o maior personagem. A Sarah foi uma pessoa que tinha uma liderança, sabia pegar, sabia jogar, sabia fazer movimentos estratégicos. BBB, né? O Prior tem um lado machista absurdo, só que, por exemplo, um dos movimentos mais geniais que ele teve, quando que ele declara a guerra, quando que ele rompe com todo mundo, só chama o Babu pro quarto VIP. A grande questão é que a gente não tem esses movimentos explícitos. Quando tem, a pessoa é atacada, que foi o Ricardo. Isso é muito preocupante nesse BBB. Eu vejo boas leituras, eu gosto de determinadas pessoas como a Bruna. Eu acho que a Bruna sabe comprar as brigas certas, sabe ter algumas leituras. A Sarah me dá essa impressão, a Sarah pode, mas ela não vai. Eu sempre tô com a sensação que a Sarah Aline, ela... Sabe quando parece que ela vai pegar no tranco, ela começa e você fala assim, nossa, agora vai, aí não vai. Eu sempre tenho essa expectativa que quando ela tem um momento de destaque, eu acho que ela fala bem, ela tem uma postura legal diante de muitos acontecimentos dentro da casa, eu falo assim, nossa, ela tá indo, agora ela vai. Não, vamos lá, e fica na torcida, vamos Sarah, aí... Travou.
Mas congela a imagem, sabe? A gente teve tanto que o Guimê, que estava desaparecido, ele, na última semana, ele foi desaparecido a, tipo, grande jogador. E ele virou o melhor jogador, porque... Jogou demais. E fez o mínimo, fez o básico, que é o que todo mundo espera que faça ali dentro. Se estar fazendo, né? E, assim, eu acho que ele tem uma boa leitura também, talvez não tão boa, mas ele tem tido uma leitura interessante. Perdão, só fazer uma provocação. Vocês não acham que eu concordo que a leitura, uma das melhores leituras hoje é do Guimê, só que eu fiquei pensando vindo pra cá. O Guimê só teve essa leitura porque ele foi provocado, porque ele virou alvo de duas pessoas que na verdade era uma, porque o Gustavo era capaz daquele. Fazer o que quem mandava. Ele virou alvo daquele, percebeu isso e ele soube agir, e ele soube sempre ter coragem, que eu acho que ele se posiciona bem, né? Posiciona bem. Não foge da raia. Mas ele só percebeu porque ele foi atacado. Isso que me incomoda, porque a Sarah, ela percebia as movimentações. A Larissa também tem essa característica. Ela é uma pessoa que saca, ela tem feito jogadas, mas o fato de talvez ela estar de casal impeça ela de jogar tão bem. E com quem é casal, né? E com quem é o casal, que é uma pessoa anti-jogo. Que não quer jogar. É uma pessoa anti-jogo. Então, assim, eu acho que talvez, se a gente tiver uma eliminação no futuro do outro Fred, talvez a Larissa possa despontar como alguém aí candidata a algum favoritismo, não sei se favorita, mas que vai estar aí querida, porque eu vejo que ela articula bem, ela consegue o jogo da discórdia dela, gente, bem. nessa segunda-feira. Pois é, ela tem isso, ela talvez seja uma das personagens de Big Brother mais clássicas e que funcionaria bem, mas o fato dela estar de casal com o Fred parece que tem travado o rolê dela. Eu acho que ela tá um degrau de ser a eterna Ana Paula Renault. Né? Ela tá ali perto pra ela... O jogo da discórdia, eu sentia tanto ódio guardado nela, ela não conseguiu explicar tudo que ela gostaria. Se ela começa, por exemplo, falando do Fred, já que ela sabia que tinha 1 minuto, ela tinha acabado com o programa. Ela tinha mudado a história do programa. Ela é uma pessoa extremamente estrategista, concordo com vocês, e ela tá nesse degrau de chegar no momento em que ela vai pro embate. Ela vai. O Fred, que eu acho que é a âncora dela. Total. O Fred começou com uma visão muito boa do programa, tendo uma leitura. E ele é muito carismático e tal. Sim, as pessoas tinham uma expectativa de que ele pudesse se destacar, trazendo uma visão de jogo melhor. E uma coisa, eu não lembro se foi o Guimê que falou nessa temporada, que tem pessoas ali que nem correm risco, nem são cogitadas de paredão, se não me engano foi o Guimê que falou. E tem muito a ver com o que o Wallace falou, que o Guimê acordou, né, pra vida quando ele se sentiu ameaçado. Acho que as pessoas ali dentro estão talvez precisando se sentirem ameaçadas de ir pro paredão alguma vez. Pelo menos correr o risco, sei lá, ok, não foi o paredão agora, mas talvez foi a segunda mais votada e ficou por isso aqui de ir pro paredão para ver se acorda, para ver se muda. O Tadeu já falou em várias vezes nos discursos na casa que não esperar ir pro paredão para poder falar assim, agora eu vou voltar, eu vou viver mais intensamente. Não, viva e mostre. O que tem acontecido é que as pessoas estão fugindo do jogo, estão fugindo de tudo quanto é coisa ali dentro da casa. A gente está tendo as confusões e as tretas sempre envolvendo as mesmas pessoas. A Bruna, né, a Bruna Grifal, o Ricardo, era o Fred Nicásio que estava se envolvendo. Eram sempre as mesmas pessoas, não sempre é o mesmo núcleo ali, e é esse núcleo que acaba sendo desfeito, enquanto as plantas estão ficando ali dentro. É isso que me preocupa. Total. Se tirar, a briga da Bruna com o Ricardo nessa semana foi pesada em muitos momentos, foi pesada, muito palavrão e tal, mas se a gente parar pra pensar, se a Bruna sair, o Ricardo sair agora, quem que vai ficar ali dentro? Como é que o BBB 23 sobrevive até o final de abril? Nossa, gente, tem história pra isso? Tem história pra isso? O sacrifício de quem vai fazer a edição, sabe? Melhores momentos? Não tem que buscar, vai colocar o pessoal deitado, cochilando, sabe? Porque a gente tem 2 grandes momentos. Quando a Kay chega ultimamente, quando a Kay chega no quarto sobrevejando, e a gente tinha o Fred em certas com as grandes frases dele. A minha questão é o seguinte, obviamente o Boninho, a gente sabe o mestre que ele é de questões de movimentar o jogo. Eu imagino que vai vir algo por isso. Eu acho que essa dinâmica foi meio para sacudir o pessoal, conseguiu, de certa forma, porque a gente conseguiu tirar o Gustavo. A gente teve essa última dinâmica, inclusive, esse último jogo da discórdia, acho que ele vai dar muito pano pra manga, que foi muita coisa. Era apenas 1 minuto, como era apenas 1 minuto?
as coisas não ficaram resolvidas, então foi muita semente colocada ali. Possivelmente foi proposital, né? Um minuto... Não, foi proposital em vários sentidos, até mesmo para causar intriga mesmo nas pessoas. Envolve questão de tempo mesmo, que as pessoas estavam reclamando pela demora do jogo. Mas é isso, a sementinha para poder semear a discórdia e as pessoas tentarem voltar a esse assunto. Só que se tiver uma postura anti-jogo, tipo Fred Bruno, a gente não vai ter essa planta da discórdia não vai ser regada. Ou uma postura talvez tão iluminada igual o Gabriel Santana, que também tem essa coisa de, você votou em mim, tudo bem, eu te entendo. Poxa, gente, você tá no jogo pra competir, sabe? A gente não quer criar amizade. A gente tá disputando 2 milhões. A gente não, infelizmente. Né? Mas eu seria um péssimo jogador de BBB. Mas a grande questão é que eu fico imaginando o seguinte, você tem a gente teve 2 narrativas dominantes. Eu acho que ele fez bem, obviamente não foi movimentando os dados para tirar o Gustavo, só que foi para causar um desconforto e que culminou na saída do Gustavo, por quê? Porque aí Gustavo dominava a retórica. Agora tá a Kay tentando, ela não consegue se posicionar como a perseguida, ela pelas próprias ações, ela fala muito nisso. E a gente tem essas questões das pessoas não conseguirem se colocar. Eu tendo a crer, conhecendo por aspas, vendo como Boninho age, que vai ter mais uma agitação. Vai demorar para ter, por exemplo, paredão falso. Ele deve dar uma agitação essa semana de alguma coisa que jogue o holofote em algum. Paredão falso não deve acontecer nessa temporada, porque já teve no começo. Eu acredito que eu não lembro nenhuma edição de ter repetido. Acho que teve. Não, somente. Não, perdão, eu tô equivocado. Acho que só teve uma vez. Talvez o Big Fone volte a tocar. Tendo algumas coisinhas aí que podem dar uma apimentada, porque eu tô sentindo que o Boninho, ele tá motivado a isso, até mesmo pelos comentários dele nas redes sociais, que ele tem concordado com críticas aos jogadores. Não, e a Semana Turbo teve esse efeito, né? Que a Semana Turbo deixou eles bem desbaratinados. Total. E aí o pessoal desorientado, achando que o Gustavo não tinha sido Estão desorientados até agora, né? Estão achando que ele vai voltar, tá? Não, a Semana Turbo, se você pensar, o Cara de Sapato teve a sua pior semana e quase saiu por isso. Quase, entre aspas, né? A gente quebrou a lógica toda daquela, ela não sabe pra onde que ela tá indo. O Ricardo e o César continuam no mesmo embate, como sempre, só que o Ricardo ele ganhou mais protagonismo e ele ganhou voz e a gente separou mais os grupos. Então essa semana ela conseguiu, de certa forma, jogar a sementinha do mal. Agora, eu acho que não vai parar por aí. Eu não sei como... Eu acho que o Boninho pode aproveitar essa onda mesmo, dessa situação, para tentar definir até mesmo o enredo dessa continuação do BBB. Porque realmente não tem um enredo, não tem nenhuma história, não tem um protagonismo mesmo que está acontecendo. Era o Fred, confesso que era a minha realmente esperança de continuar com esse protagonismo, porque ele estava sempre no meio das principais coisas que aconteciam dentro da casa. O Boninho, ele, acredito, como ele acompanha o BBB mesmo, fica lá ligado, ele é frenético, ele tem agora tudo na mão dele para ele poder... Só que aí vai uma pergunta para vocês. A gente reclamou durante muito tempo que os 2 últimos resultados eram meio óbvios. O Arthur, com aquela retórica dele chatíssima, que não pega ninguém, que era perseguido, que isso, que aquilo, só que... Porque a gente tinha uma antagonista muito forte, que era a Jade. E ela era uma boa personagem pro BBB. E a partir do que o pessoal da casa fez isso com a Juliette. Juliette não é uma personagem que ela era construída, ela se constrói. Ela se construiu ali dentro com as circunstâncias. Sim. Total. E a gente não tem isso. Nesse momento, era muito claro que o Arthur ia ganhar. Eu sempre vou falar que é o maior jogador da história, que é o Gil, só que o melhor personagem, o melhor jogador, tudo. Eu sou Gil Lover, só que... por mais que eu torcia pro Gil, eu sabia que a Juliette era mais forte que ele. Porque o fã-clube da Juliette, os Cactos, tem uma força muito maior. Só que o Cacto ainda não estava formado. É porque você sente que a retórica tá indo toda... ia todo mundo de embate, ela voltava cada vez mais forte. Você vê, estão dando título mas pra ela. A eliminação do Gil naquele paredão por causa dele. só foi por causa dos Cactos, né? Sim, que eles se mobilizaram para que o Gil não... Eles sabiam que o Gil tinha um potencial muito grande de ameaçar a vitória da... A gente teve uma eliminação nesse Big Brother por causa de Cactos também, né? Da Marília... Não, da Paula. Da Paula. A Paula chegou a falar mal da Juliette e saiu com maior rejeição até agora. Até agora. O que é Big Brother.
A força da Juliette e dos Ainda caras. existe. É, muito forte. E assim, eu acho Não me cancelem, Caco. Amamos vocês. Não, a gente já falou deles aqui até agora. A gente só foi elogios, assim, até então. Mas uma coisa curiosíssima, né, que de fato a gente não tem, então, diferente das duas últimas edições, um favorito. E a gente já tem, assim, alguns eliminados, não tem ninguém que despontou como grande favorito. Vamos ver o que acontece, né? O Guimê apareceu bem na última semana. Mas eu mesmo acho, assim ainda não tem favoritismo. Não tem né? favoritismo. Quem vocês ainda. apostarem? Olha, eu acho que quem tem uma chance boa de conseguir, dependendo do que vai acontecer, mas assim, eu vejo como uma pessoa que tem características de Big Brother, é a Larissa. Eu confesso que eu não tenho, ainda que eu não consegui ver nenhum potencial, que na verdade todas as minhas apostas, né, no começo foi assim, olha, pode render, ninguém rendeu. Eu tinha uma grande expectativa de Aline Wheeler, que pra mim, assim, ontem eu vi o programa e falei assim, oi querida, você tá aí ainda, né? Ela Prazer. me deu uma decepcionada. Eu tinha muita expectativa com a Larissa, mas eu acho que a Larissa, ela tá ainda perdida. Tem uma âncora ali no pé dela. Acho que vocês falando sobre o Fred, sim, pra mim faz sentido ser o Fred, que essa caída dela começou justamente com esse relacionamento, para pensar. Então, eu não consigo ainda ver uma pessoa... Eu tinha o Fred Nicásio, que era um contraditório, mas aquela pessoa que a gente ama odiar... Eu tinha poderia chegar na final, mas não ia ganhar. Mas acho que... Mas eu acho que ele ganha força se ele chega e eu cheguei a defender ele. Ao contrário, por exemplo, o Ricardo, que nos assiste de Brasília com certeza, editor-chefe de Brasília, e fez uma campanha, me ofendeu, ele e membros dessa redação chamados Fernando Martins e Miguel. Passar nomes? Vamos passar nomes. Gente... Vamos, e eu acho, eu tinha muito, teve certo momento que eu achava a Amanda. Eu achei muito a Amanda. Eu ainda tenho a minha torcida pela Larissa, só que eu tinha a Amanda que eu falei, ela pode ir no sentimento Juliette, ela pode ir, só que ela não se afirma. A Amanda é outra que eu sinto. A Sara não desenvolve, não passa a segunda marcha. Eu tô realmente preocupado. Agora, pela última semana, e porque o embate Kay e Guimê é inevitável, e pra mim não tem uma outra solução, pelo movimento nas redes sociais, eu ainda falo, sem o Fred, é perigo da Kay sair com grande rejeição, eu acho que isso vai fortalecer muito o Guimê. E o Guimê tem a única questão que eu falo, porque ele mantém aquela serenidade na fala, só que ele é muito autêntico quando ele fala. Isso eu ainda admiro. São as duas pessoas, a minha torcida é pela Larissa, que ela tire essa âncora dela, mas o Guimê eu acho que ele pode ganhar essa força, apesar de eu queria que fosse o Fred. O Guimê me surpreendeu muito, eu acho que ele realmente, assim, ele foi de quem é Guimê nesse jogo pra uma pessoa que tava todo mundo comentando na jogada dele, todo mundo falando, nossa, olha só. E eu acho que ele vai ter pode ter um papel muito importante. Inclusive, eu confesso que eu queria um paredão realmente entre Guimê e Kay. Seria o sonho. Seria muito interessante. Mas pode ser lá pra frente, pode ser uns plantas antes. Não, pode ser umas plantas, mas eu acho assim que eles têm que o paredão, os dois juntos, não agora, não. Vai outra pessoa. Mas assim, eu sei que futurologia é uma coisa que tentam falar pra gente não ter no jornalismo. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, pensando por essa semana só. Vocês acham que esse paredão consegue escapar? Um dos dois consegue não ir? Eu acho quase impossível, porque ficou muito antagônica a casa. Eu acho que realmente ela deve ir no paredão dessa semana. O Guimê talvez não, mas a Kay, pelo fato das coisas acontecendo ali dentro, a Larissa principalmente, eu acho que ela vai ser o voto da Larissa. Se a Larissa ganhar a liderança, por exemplo, nessa quinta-feira, acredito que o voto da Larissa vai ser na Kay. Acho que já deixou a entender isso. Mas realmente eu queria que a Larissa, a Kay, fosse para um paredão com o Guimê. Que aí daria, assim, um antagonismo legal, assim, vamos ver que o Guimê já declarou que é o voto dela e ela tá lá com sangue nos olhos porque o Guimê colocou o Gustavo, o cowboy, no paredão e que ele saiu, enfim, fez ela ficar abraçado com a cueca do cowboy, enfim. Então eu queria esse paredão entre os dois, mas acho que não deveria ser agora, mas a Kay, se ela for, acho que é uma grande chance com quem ela for, é uma grande chance dela sair. Essa questão em que eu não consigo, eu concordo com vocês, é porque eu não consigo não ver a Kay indo essa semana, a não ser que ela ganhe a prova do líder. Ou seja imunizada. Só que é porque tem um determinado movimento. Quem imuniza a Kay tá no paredão.
eu não sei se a pessoa... É porque... eu penso vai assim... tirar o dela da reta. A pessoa já sabe, o César sabe. Porque quem daria imunidade pra ela seria o César. Eu não consigo ver outra pessoa. A pessoa... Se o César coloca a Kay, ele vai. E eu não sei até onde mas ele é quer isso, acho que vai ter que tocar um Big Fone ali e colocar sabe, colocar uma punição colocar ali. umas plantas ali no paredão, na marra, sabe? Você não é votado, mas o Big Fone te coloca no paredão. Exatamente. Vai ter que ser assim. Vamos ver o que vai acontecer nesta semana. Vamos torcer para ficar assim mais animada, mais agitada. Meninos, agradeço a participação de vocês hoje no nosso Setembro de BBB. Vamos encerrar porque nosso tempo estourou. Graças a Deus, conversamos muito. Agradeço ao Wallace, volte mais vezes. Sempre à sua disposição. Muito obrigado. Alex, só também. Convidar que estamos aí na mesa. Obrigado pela companhia, pessoal. Ficamos por aqui. Semana que vem voltamos com mais um episódio de É Tempo de BBB. Tchau.